A história de Paracambi começa no século XVIII, quando Garcia Rodrigues Paiva inaugura uma estrada chamada de Caminho Novo, que dava acesso até a região das Minas Gerais na época do Brasil Colônia. Com isso, os jesuítas começaram a se instalar na nossa região, começando pelo Ribeirão das Lajes, pela Fazenda Santa Cruz e também pelo Ribeirão dos Macacos. Mais tarde é criada a freguesia de São Pedro e São Paulo do Ribeirão das Lajes, que funcionava mais ou menos onde hoje funciona o nosso depósito central de munição de Paracambi. O reconhecimento desse povo religioso se deu muito pelo crescimento da cafeicultura, mas também pela estrada de caminho obrigatório que ligava o Rio de Janeiro, São Paulo e o estado de Minas Gerais. Até 1885, o comércio se resumia em 2 padarias, 2 farmácias, 10 armazéns e uma capela, mas tudo funcionando muito precariamente. Em 1888, é fundada uma escola noturna para 200 alunos de ambos os sexos. Em 1894, é criado o Clube Brasil Industrial, que é chamado de cassino, que inicialmente era para os diretores das fábricas para lazer, mas que depois foi cedida para os funcionários para bailes e festividades. Com a facilidade do meio de transporte ferroviário até o Rio de Janeiro e a abundância de rios e quedas d'água aqui da nossa região, outras fábricas começaram a se interessar por nossa cidade. Então foi em 1891 a gente recebeu a Companhia de Tecelagem Santa Luzia. Em 1924 recebemos a Companhia de Tecidos Maria Cândida e em 1952 a Siderúrgica Lanari. Até 1915, a então Vila Paracambi fazia parte do 7º Distrito de Vassouras, que teve seu nome mudado para Tairetá em 1938. Mas só dia 8 de agosto de 1960, devido ao crescimento econômico vindo das fábricas, que tivemos a nossa cidade Paracambi. Nos dias de hoje, talvez seja mesmo difícil analisar a mudança rápida, profunda e revolucionária causada pelo surgimento da estrada de ferro em nossa cidade. E como isso atinge até hoje os aspectos econômico, social, político e cultural que estão à nossa volta. A ferrovia foi a pioneira de toda a Revolução Industrial que então começava. Em outubro de 1835, foi promulgada pelo regente Feijó a Lei número 101, que estabelecia os parâmetros gerais para a construção das ferrovias no Brasil. Mas somente em 1854, foi inaugurada a primeira ferrovia no país, e o autor dessa façanha foi o Barão de Mauá. A ferrovia possuía um pouquinho mais de 14 quilômetros e ligava a estação próxima à atual praia de Mauá até a Raiz da Serra, sendo ambos pertencentes ao município de Magé. Após muitas negociações e dificuldades para conseguir o capital necessário, em 9 de maio de 1855 foram aprovados os estatutos da Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II e imediatamente em agosto desse mesmo ano já começaram os trabalhos de construção do primeiro trecho. Mais tarde, em 8 de novembro de 1858, esse trecho da Estrada de Ferro se estendeu até a cidade de Belém, que é a atual Japeri. A chegada da estrada de ferro ao interior levou o desenvolvimento econômico para a povoação localizada às suas margens. Com a inauguração do segundo trecho da estrada de ferro, em 8 de novembro de 1858, com uma extensão de 13 quilômetros até Belém, atual Japeri, esta povoação passou a ser muito mais movimentada e tornou-se em seguida ponto de bifurcação para a extensão do ramal até Barra do Piraí, que foi inaugurado em agosto de 1864, com um grande desenvolvimento comercial e um setor de manutenção ferroviária. A partir daí, iniciou-se uma intensa disputa política na capital do Império. De um lado, grupos poderosos da já então próspera e crescente região de Vassouras. Do outro lado, a emergente Macacos, que estava distante do desenvolvimento econômico da povoação de Vassouras. Porém, contava com um grande apoio de pessoas que tinham muita influência política na corte. Foi decidido, então, que a partir de grandes negociações seria sim feito a extensão do ramal até Macacos, pois eles acreditavam que resolveria o problema dos transportes nas estradas rodoviárias e das produções de Vassouras e também de Valença. A inauguração da Estação de Macacos ocorreu em 3 de junho de 1861, com a presença do nosso grande imperador, Dom Pedro II. A chegada da Estrada de Ferro, juntamente com o início do serviço de telégrafo e de correio diário, além da topografia favorável da região, da quantidade e qualidade dos mananciais de água,
fez com que a população começasse a se agrupar em torno da estação, estimulada pelo desenvolvido comércio e pela facilidade de comunicação com a capital. Para a construção da Companhia Brasil Industrial, a partir de 1860, ocorreram várias visitas de técnicos e engenheiros estrangeiros à região de Macacos, atual Paracambi, que avaliaram as características e potencialidades da região. Após constatarem as condições favoráveis de clima, água e relevo, os americanos senhores George N. Davis e M. Patton, engenheiros responsáveis por tal análise, concluíram ser possível e economicamente viável a construção de uma fábrica de tecidos de algodão em nosso território. Aprovada em setembro de 1867, sob a coordenação do engenheiro William S. Ellison, o projeto era audacioso e previa o desvio e represamento de rios, a canalização de água em dutos de ferro responsáveis pela movimentação dos equipamentos de produção e de apoios como elevadores. As águas nos dutos também seriam utilizadas para alimentar um complexo sistema de extinção de incêndio que se estendia por toda a fábrica. Por este motivo, a quantidade de rios e ribeirões existentes na região foi um dos fatores mais importantes para a construção da fábrica em nossa cidade. Em setembro de 1871, a princesa Isabel assinou carta imperial concedendo licença para o funcionamento da Companhia Brasil Industrial. Os trabalhos de construção da fábrica, com as primeiras perfurações do terreno para a colocação dos alicerces, foram iniciados quase imediatamente. O prédio principal é formado por 3 andares além do térreo. Tem 160 metros de comprimento por 16 metros de largura. Seus alicerces e suas paredes são de pedras rústicas. Os seus 3 andares não possuíam na época nenhuma divisão interna, ficando todo o espaço livre e disponível para a utilização da produção. Existem 2 torres na parte da frente do prédio, recobertas de escamas, placas de grafite, cada uma a igual distância das extremidades e do centro. Nestas torres ficam as escadas que interligam os andares. Existe ainda uma 3ª torre na parte posterior, diferente das demais e com um andar a mais, fazendo com que seja visível da frente do prédio. Nesta torre funcionava o elevador, que transportava matéria-prima, tecidos e todo o material de produção entre os andares. Estas 3 torres também tinham a função de estabilizar a estrutura do prédio, já que o mesmo é bastante estreito e comprido. A obra era a expressão máxima da mecânica e da tecnologia da época. Causou grande espanto e admiração em grande parte da América e da Europa por funcionar em Paracambi, a maior e mais avançada fábrica de tecidos do Brasil. Entre a Brasil Industrial e a Estação de Macacos havia uma linha férrea, por onde circulava um trem especial, que quando vinha da estação para o pátio da fábrica, trazia uma grande quantidade de matéria-prima que era utilizada na produção dos tecidos. E quando voltava para a estação, voltava carregado, com caixotes lacrados, transportando os tecidos finos e de boa qualidade que eram produzidos aqui. Depois de um tempo de circulação, esse trem precisou ser substituído. E no lugar dele foi colocado um bondinho, o qual tinha o nome de trole. Ele era puxado por burros, os quais tinham o nome de burro moleque e burro coquinho. Esse bondinho servia para transportar os gerentes e diretores da Brasil Industrial. E quem comandava esse bondinho era o Sr. Juca, que ficou carinhosamente conhecido na cidade como Sr. Juca do Trole. No dia 21 de dezembro de 1883, durante uma forte tempestade, um raio atingiu uma das torres da fábrica, provocando um incêndio que culminou na destruição total do prédio principal, fazendo com que a fábrica ficasse desativada por um período de 2 anos. E nesse período, os diretores da Brasil Industrial mandaram que fosse construído um armazém para atender as demandas dos seus funcionários que até então estavam sem ter como trabalhar. Muitos atribuíram o incidente ao fato de, naquele dezembro de 1883, os diretores da Brasil Industrial não terem permitido a realização da tradicional festa de Nossa Senhora da Conceição. Coincidência ou não, o incêndio aconteceu. Mas, felizmente, no ano de 1885, foi feita sua festa de reinauguração. E essa festa contou com a presença de Dom Pedro II, que pela 2ª vez estava na região de Macacos visitando a Brasil Industrial. Um fato totalmente inusitado. E é importante destacar que num período de 5 anos, Dom Pedro esteve na região de Macacos por 3 vezes, o que mostra a importância econômica da Brasil Industrial não só para a nossa região, mas para o nosso país.
Segundo consta no jornal New York Times, de 16 de julho de 1860, o imperador Dom Pedro II, juntamente com sua comitiva imperial, esteve na região de Macacos, tendo se hospedado na casa do engenheiro Major Ellison, onde havia combinado de passar a noite. Aqui, o imperador inspecionou todos os planos e desenhos da estrada. E na manhã seguinte, após agradecer o senhor e a senhora Ellison pela recepção, foi de encontro ao presidente da estrada, o senhor Ottoni, a quem expressou oficialmente a sua satisfação com o projeto e o interesse em sua conclusão. Logo em seguida, partiu em um trem especial que o levou de volta à capital. A Brasil Industrial criou vários loteamentos na região de Macacos. Criou as primeiras vilas operárias. As casas construídas na época foram as primeiras a possuírem água encanada. E essas casas ficavam localizadas onde hoje é a Avenida dos Operários e o Correio de Casas. Por volta do ano de 1900, a Brasil Industrial era considerada a maior e mais importante fábrica de tecido do Brasil. Uma fábrica que nos trouxe mais do que progresso. Nos trouxe uma história da qual podemos nos orgulhar em contar. Construída para atender a necessidade religiosa da população, foi inaugurada no dia 6 de maio de 1880 a Capela Nossa Senhora da Conceição. Construída pelos operários que trabalhavam na fábrica Brasil Industrial em suas horas vagas e pelos moradores que, além de contribuírem com a obra, também fizeram campanhas para arrecadar recursos e pagar o custo da obra. O terreno foi completamente doado pela fábrica Brasil Industrial. E desde a sua inauguração, em 1880, a pequena igreja foi ponto de encontro religioso por muitos anos. A procissão, que ainda hoje ocorre em Paracambi, teve início lá. Mas um fato curioso é que quem encarregava o cortejo pelas ruas eram os patrões e suas esposas. Mas ao chegarem na descida de pedra, eles entregavam a imagem da santa para os funcionários, pois tinham muito medo de deixá-la cair. No dia 1º de maio, era realizada uma missa em favor e celebração ao Dia do Trabalhador. Mas essa missa era feita 2 vezes. A primeira para os patrões e a segunda para os operários. No final da década de 90, foi doado um terreno, dessa vez fora das terras da Brasil Industrial, para que mais uma vez a comunidade se unisse e construísse uma nova igreja. Igreja que em 2020 irá completar 27 anos de sua nova fundação. O Clube Municipal Cassino era o principal ponto de cultura da cidade. Todo feito de madeira, era esplendoroso para a época. Inicialmente, era um local de festas promovidas pelo patronato da época. Foi construído para ser a principal clube dos trabalhadores da fábrica Brasil Industrial. Os trabalhadores faziam festas, casamentos e eventos religiosos no cassino. O ponto forte era as chegadas dos bailes de carnaval, que faziam toda a população levantar. Hoje, o cassino se encontra reformado, mas sem perder a sua clássica beleza. São realizados diversos eventos municipais e um deles é o Baile do Reencontro, que reúne morador e ex-morador. Esse evento é realizado anualmente no mês de setembro e, em 2019, completou a sua 43ª edição. Originado da fazenda que tinha o mesmo nome, Fazenda das Antas recebeu esse nome graças à grande quantidade desses animais em criação que serviam tanto para a comercialização ou alimentação dos escravos da época. Ela pertencia ao capitão da Guarda Nacional, Manuel Monteiro de Oliveira Natal, que graças ao trabalho braçal dos escravos da época, tornou a fazenda produtiva em 1870. Em 1894, Manuel Monteiro de Oliveira ficou impossibilitado de trabalhar e passou a fazenda para o senhor Plínio Alves de Moura, que junto com outros associados resolveram lotear as terras. E graças aos preços razoáveis e os prazos para pagamentos bem extensos, rapidamente os 650 lotes foram vendidos, tornando-se assim o bairro mais populoso da cidade, a nossa Lajes da Central. Estação de Lajes da Central. Na terra da Fazenda das Antas, já existia uma povoação junto à linha férrea. Eles tinham a necessidade de ir até o centro da cidade
para embarcar nos trens. Então foi feito um movimento para que uma nova estação fosse criada. E ela recebeu o nome de Estação de Lajes da Central, porque já existia uma outra localidade com este nome em Santa Catarina. É importante ressaltar o bairro Ponte Coberta, um pequeno e antigo bairro que fica a 17 quilômetros do centro da cidade, junto à Presidente Dutra, às margens do ramal que ligava a Estação de Lajes da Central até o Ribeirão das Lajes, localidade que também era conhecida como Fontes. Este ramal em particular foi criado pela Central do Brasil em parceria com a Light, para atender às necessidades de transporte dos materiais para a construção da represa Lajes. Posteriormente, os trilhos foram retirados e, enfim, acabou o ramal. Morro do Parque se encontra quase na frente do cassino e era um dos lugares preferidos da população paracambiense. Lá havia um salão que era usado para festas, casamentos e um pequeno parque, onde as crianças se divertiam, faziam piqueniques. Durante a epidemia de febre amarela que houve em Paracambi, eles transformaram esse salão em um hospital. E logo assim que a epidemia acabou, eles isolaram toda a área e atearam fogo, para que não houvesse risco de contaminação. Hoje, o Morro do Parque é somente um morro, mas a lembrança do parque continua viva no coração das pessoas que ainda lembram dele. O bairro Jardim Nova Era, mais conhecido como Bairro do Costa, teve sua origem quando José Ferreira Dias da Costa chegou à região no dia 27 de agosto de 1983. Ele trabalhou na Estrada de Ferro, na construção da segunda linha que liga a Barra do Piraí a Japeri. Após muito tempo, casou-se com Mercedes Maria Ribeiro, que morava em Caçador, atual município de Seropédica. Depois se mudaram para a Serra, atual Engenheiro Gurgel, aonde desenvolveu um trabalho próprio de lavrador junto com seus filhos. Após muito tempo, os filhos se casaram, até que em 1951, José Ferreira Dias da Costa resolveu lotear algumas terras, criando assim o bairro Jardim Nova Era. José Ferreira Dias da Costa faleceu com seus 82 anos. Em 1891, foi inaugurada a fábrica de tecidos Santa Luísa. Essa fábrica ficou pouco tempo em Paracambi. Ela se encontrava a 3 km de distância do centro da cidade, antiga Macacos, atual Paracambi. Ela ficou até 1907, quando ela teve seu maquinário transferido para São Paulo e posteriormente virou a fábrica de papel. Na fazenda do Sabugo havia uma grande olaria. Eles produziam tijolos e outros materiais para empresas no Rio de Janeiro. A produção era tão grande que eles construíram uma linha férrea que pegava da fazenda até a estação de Macacos, a atual Paracambi. Eles colocavam os tijolos e outros materiais que eram produzidos pela olaria em cima de uma plataforma sob rodas, que era puxada por burros até a estação de Paracambi. E foi assim até 1947, quando os proprietários da fazenda, Sr. Alfredo Gomes e Beraldo Sack, decidiram vender as terras, para a infelicidade dos operários da economia local. Em 1951, uma parte da fazenda foi loteada, a qual veio dar origem ao bairro Vila Nova. Em 1886, foi inaugurada a fábrica de dinamites em Paracambi, por um francês chamado Le Pelletier. Essa fábrica se encontrava ali no Copê, na subida para o atual cemitério da cidade, e já chegou a ter em seus porões cerca de 6 mil litros de nitroglicerina. Isso causava medo e espanto na população. Então, foi feita uma fiscalização para saber como é que andava a segurança da fábrica. E no dia da fiscalização, um dos seus operários foi até o porão, e a fábrica explodiu, jogando o corpo do pobre infeliz a 500 metros de distância. Não se dando por satisfeito, o dono da fábrica decidiu criar outra fábrica, no lugar daquela que havia sido explodida. Só que dessa vez uma cervejaria. Ele criou uma fórmula e no dia da inauguração ele deu primeiramente de beber aos seus familiares. Menos uma senhora que não quis beber porque achou o gosto da bebida horrível. Tanto o criador da fórmula quanto as pessoas que consumiram a bebida morreram envenenados. Em 1924, foi inaugurada a fábrica de tecidos Maria Cândida, no lugar da antiga Santa Luísa. Ela recebeu o apelido carinhoso de Fábrica da Cascata, por conta da queda d'água de aproximadamente 50 metros de altura. Inicialmente, ela produzia um tecido rústico de morim, e com o passar do tempo, ela foi melhorando a sua tecnologia, foi evoluindo o maquinário e passou a produzir um tecido fino e de boa qualidade. Paracambi Futebol Clube, ou BIEC. Quem nunca ouviu falar nesse famoso clube de futebol de Paracambi? Hoje eu vou contar um pouquinho da história de como tudo começou. Mas para isso é preciso voltar a muitos anos atrás.
mais precisamente em 1912, quando 6 rapazes, Clarence Hibbs, Frederick Jacques, Ernest Bowie, John Stark, Jesse Stark e Guilherme Gomes, desembarcaram em Paracambi, trazendo uma novidade para nossa região: o futebol. Os entusiastas do futebol daquela época, aliados com o apoio da Fábrica Brasil Industrial, fundou no dia 16 de julho de 1912 o Paracambi Futebol Clube. Certamente, um dos maiores feitos do time nesta época foi a vitória sobre São Cristóvão, com placar de 2-1 no ano de 1926. Então, no ano de 1936, os diretores da Fábrica Brasil levaram uma proposta ao time, na qual a fábrica se colocava à disposição de pagar todas as despesas do clube, mas em troca exigiria a mudança do nome de Paracambi Futebol Clube para Brasil Industrial Esporte Clube. Podemos citar que as maiores glórias vieram após a mudança de nome, quando o Brasil Industrial conquistou títulos importantes nas categorias aspirantes e amadores, nas ligas de Paracambi, Itaguaí e Vassouras. A maior parte da história do Brasil Industrial esteve fincada nas competições amadoras, regionais e locais, mas o clube também se aventurou nas competições profissionais no estado do Rio de Janeiro. A primeira investida no profissionalismo se deu nos anos 40, quando em 1943 o Brasil Industrial jogou no Campeonato Fluminense, mas infelizmente não conseguiu ir muito longe. Outro ponto que vale destacar nessa linda história aconteceu no dia 31 de dezembro de 1973, quando o Brasil Industrial realizou na sua praça de esporte uma tarde esportiva que contou com a presença de ninguém mais, ninguém menos que Mané Garrincha, o gênio das pernas tortas. Foi épico assistir Mané Garrincha vestindo a camisa do Brasil Industrial e jogando no nosso campo. Mas, infelizmente, no jogo em que ele participou, o Brasil Industrial foi derrotado com placar de 3-0 ainda no primeiro tempo pela seleção de Mendes, parecendo assim que os jogadores estavam nervosos com a presença de Mané Garrincha, o gênio das pernas tortas.